Falei que era rapidinho, o Vivo Esporte está de volta. É hora de falar com a advogada especialista em Direito da Saúde. Fernanda Gleiser Spies está com a gente aqui no Vivo Esporte para falar de um assunto muito sério e muito oportuno nesse momento de coronavírus. Doutora Fernanda, boa tarde, seja bem-vinda ao nosso programa, viu? Boa tarde, Júlio. Agradeço a oportunidade de participar. Fernanda, você fala de São Paulo mesmo, né? Isso. Ô, doutora Fernanda, como é que anda o relacionamento aí entre convênios e conveniados nesse momento tão difícil, onde muitas pessoas estão sem dinheiro e, no meu entender, as operadoras parece que estão fechando o cerco um pouco em cima dos conveniados. Como é que está esse relacionamento nesses dias, nesse momento de pandemia, onde as pessoas que são conveniadas estão tão precisando dos convênios? Pois é, Júlio, a gente tem visto o aumento do número de ações judiciais, né, contra os planos de saúde, não só para questões que eram comuns antes da pandemia, como a falta de cobertura para tratamento oncológico e outros tratamentos de alto custo, mas também para situações em que o plano de saúde não está permitindo, por exemplo, a internação em situações de emergência, porque a pessoa está cumprindo uma carência, isso é contra o que dispõe a lei. Tem muita gente que não está conseguindo pagar os planos de saúde, então isso também vem gerando bastante questionamento dos beneficiários. A ANS tentou até fazer uma composição com as operadoras, né, para que eles não pudessem descredenciar os beneficiários que se tornassem inadimplentes, mas as operadoras foram bastante resistentes nesse sentido. De qualquer forma, a lei prevê que para descredenciar um beneficiário tem que haver uma inadimplência por mais de 60 dias e tem que haver uma notificação prévia quando chegar no 50º dia, né? Então, sem essas medidas, os planos não podem descredenciar. Se o beneficiário, por exemplo, ficar um mês sem pagar o plano de saúde, ele não vai ser descredenciado, ele vai merecer ter a cobertura. Não, vamos focar mais uma vez nisso, doutora Fernanda, porque é muito importante, porque muitas pessoas hoje em dia não têm condições de pagar o convênio médico. E não paga não é porque não quer, não paga porque não tem dinheiro para pagar. Essa é a realidade. Está certo que tem algumas pessoas, nesse momento de fragilidade que estamos vivendo, que estão usurpando um pouco dessa fragilidade e já não quer pagar as outras porque já é da sua índole, mas tem muita gente séria, na sua grande maioria de pessoas que gostariam de estar honrando o convênio médico e pessoas que vêm pagando o convênio já há anos na sua vida e que nesse momento, infelizmente, não tem dinheiro para pagar o convênio médico, né? Assim como, eu estava até batendo um papo com o Rafael antes da gente entrar no ar, um pensamento meu, e eu quero até externar para você e para os nossos teleassinantes. Se já não se pode cortar a água, se já não se pode cortar a luz, nesse momento de dificuldade que estamos vivendo, o convênio médico também, no meu entendimento, é algo de primeira necessidade para essas pessoas. Falar, mas espera aí, tem a saúde pública se ele não tiver, mas a saúde pública a gente já sabe que está superlotada. E a gente também tem um conhecimento, eu tenho um convênio médico também, que se você não pagar durante 2 meses o convênio, eles te tiram fora do convênio. Como que a gente lida com isso, doutora Fernanda? Então, na verdade, Júlio, ainda a gente não teve tempo para passar esses 60 dias, né? Então, partindo do pressuposto que a pessoa estava em dia com o seu plano e depois dessa crise econômica gerada pela pandemia, ela não estiver podendo pagar o plano, é possível que no futuro existam demandas, né, contra o plano de saúde para que o judiciário garanta que as pessoas sejam mantidas no plano. Isso é uma coisa que a gente ainda não viveu, porque esse prazo ainda não decorreu, mas a gente imagina que o judiciário vai ser favorável à manutenção das pessoas nessa situação da pandemia, né? Mas doutora, antes da pandemia, eu conheço pessoas que já vêm arrastando com o convênio médico e paga às vezes atrasado, porque a gente sabe que o convênio médico no nosso país ele é caro. Depende do convênio que você vai adotar para você se tornar usuário dele. Então, ele custa caro. Se você vê hoje aposentados que têm convênio médico, o cara praticamente a aposentadoria que ele recebe é só para pagar o convênio, ele tem que se virar para comer em casa. E essa é a realidade. Sim. E uma coisa que eu não consigo entender, e não estou questionando e nem querendo acusar ninguém, quanto mais velho a pessoa fica, mais idosa, quanto mais ela precisa do convênio, mais caro ele fica. Né? Meio que na contramão isso, e eu não administro operadora de saúde nem nada, mas a gente sabe que quanto mais a pessoa fica idosa, mais ela necessita do convênio. E por mais ela necessitar, os convênios cobram mais caro isso. Eu completei 49 anos agora no mês passado, o meu convênio já deu um tiro.
né? Ele partiu Sim. de um X para outro X porque eu completei 49 anos, né? E daqui uns dias tem mais um aumento que é um aumento acordado. Muitos contatos de pessoas que não estão conseguindo mesmo manter o plano. E nessas situações, o que a gente orienta é tentar uma negociação com o próprio plano, às vezes mudar um pouco de categoria, ter um plano que oferece um pouquinho menos de cobertura, mas que tem um valor mais acessível, Sim. para que a pessoa não perca as carências que ela já cumpriu, né? É essa orientação que, infelizmente, a gente pode dar nesse momento. E orientação muito sábia, doutora, muito importante isso também. Está chegando o WhatsApp para a gente, você pode mandar no 11 9979 13199, 9979 13119. Boa tarde, Júlio Bergamo, meu nome é Jorge Luiz, moro em Brasília e torcedor do Fluminense. Gostaria de parabenizar seu equilíbrio na explanação do assunto do confinamento obrigatório. Sua clareza de ideias e principalmente análise crítica da situação mostra que quando você é inteligente. Não, bacana, obrigado. Eu achei que era até alguma pergunta para a doutora Fernanda. Um abraço aí, sucesso. Um abraço para você, cara. Aí, Jorge Luiz em Brasília. Obrigado pelo bate-papo, pela mensagem que você mandou para a gente aqui. E a gente está seguindo com a doutora Fernanda Gles, mas abraço a você em Brasília, viu? Doutora Fernanda, eu quero deixar uma coisa bem clara aqui no nosso programa. Eu não sou contra operadora de saúde, em hipótese alguma. Felizmente, nós temos as operadoras que nos auxiliam bastante no convênio médico e desafogam um pouco o Sistema Único de Saúde também. Mas o que às vezes eu fico um pouco chateado é porque você, quando vai assinar um convênio médico, você vê alguns direitos que você adquire na assinatura do contrato e quando você vai pleitear isso ou precisar usar disso, muitas vezes, em algumas cláusulas que a gente não entende, você tem que entrar judicialmente para poder obter um recurso, para você obter algum tipo de trabalho. E tem muitas pessoas que não querem entrar na justiça, sabe? Fala, poxa, eu vou entrar, eu vou perder, até porque já tem aquela estigma de que vai ser algo muito moroso. Eu gostaria até que você falasse para a gente, porque eu me recordo quando da tutela antecipada, quando você entra pedindo algo, creio eu, que principalmente na área da saúde, que você já precisa pedir algo para o juiz, já precisa que ele sentencie no pedido, antecipando o seu pedido, para que são casos de vida ou morte. Isso funciona no nosso judiciário aqui no país, e o judiciário está aberto para isso, né, doutora Fernanda? Sim. A verdade é que os planos de saúde, quando eles são contratados, eles te oferecem um contrato de adesão, né? Você não pode discutir aquelas cláusulas, falar que não concorda com determinada cláusula, infelizmente você acaba assinando para poder ter aquele serviço. Então, quando surge uma demanda que você não está sendo atendido, você pode sim buscar o judiciário. As decisões saem rápido nesses casos de plano de saúde e, na maioria das vezes, favoráveis aos beneficiários, porque realmente são situações de vida ou morte, em que o beneficiário, como consumidor, muitas vezes está sendo realmente lesado, né, através de cláusulas abusivas ou negativas, abusivas de medicamento, tratamentos, etc. Então, assim, por mais que a pessoa não queira buscar o judiciário, acaba sendo o único recurso que ela encontra para poder ter o seu direito valendo, né? Então, a gente analisa sempre o caso a caso, mas na maioria das vezes a gente acaba encontrando o judiciário como apoio para esse tipo de situação. Certo. E algo que está acontecendo nesses dias também é que os planos, os convênios estão fazendo uma varredura em relação aos dependentes, né? E aí também Sim. estão cortando um monte de gente, né, doutora Fernanda? É isso mesmo? É isso mesmo. Tem alguns planos mais antigos que eles previam que os beneficiários, quando eles completassem 25 anos, eles deveriam ser excluídos dos planos se eles fossem dependentes dos pais. Mas os planos de saúde foram deixando isso por anos, né? E nunca tomaram nenhuma atitude nesse sentido de excluir esses dependentes. E agora, nesse momento em que eles estão sendo sobrecarregados, os planos de saúde estão sobrecarregados em função da pandemia, em função de toda essa situação que a gente está vivendo, eles resolveram realmente fazer essa varredura. E a gente tem visto muitas decisões no judiciário favoráveis também ao consumidor, que, por exemplo, tem 40 anos, está no plano, né, desde que completou 25 não foi excluído, e o plano de saúde simplesmente resolve agora excluir. Quer dizer, nessa situação você também poderia buscar o judiciário para poder ter essa proteção de manutenção do plano.
Mas eles não excluíam anteriormente, talvez porque seria conveniente para eles manter essas pessoas, e agora que está vendo, está sobrecarregando, eles estão excluindo, porque até uma pergunta de desconhecimento da minha parte, esses dependentes, eles pagavam alguma coisa para essas Sim, operadoras? sim. Então, só que pagavam uma taxa mais em conta do que seria de ter um plano independente agora, Exato, correto? Então aí é que está, exato. aí é que está, aí é que vem o momento importante e de fragilidade que nós estamos vivendo. Se anteriormente o plano ele não se importava com isso, porque era conveniente, até porque ele teria receio de se cortar essa pessoa, que deixaria de ser dependente, de não ter um outro convênio, ela mantivesse ele ali, e agora que está sobrecarregado, corta essa pessoa. Então é meio conveniente isso, ou não, estou Sim. enganado. Não, tá certo, Julia, é isso mesmo. Na verdade, eu acho que tem um pouco disso mesmo, né, deles estarem se beneficiando com o pagamento dessas pessoas, e tem um pouco de desorganização também dos planos de Certo. saúde que a gente acaba verificando o que acontece, né? Eles deixam porque esqueceram de fazer a exclusão ou porque, enfim, algum erro de sistema deles. E depois, agora, nesse momento, eles estão fazendo um pente fino, mas aí a pessoa já tem um direito adquirido, né? Ela já está há anos contribuindo para o plano, ela já está recebendo tratamento, recebendo novas carteirinhas, então ela é como se ela realmente fizesse parte daquele plano, né? Mesmo depois daquela idade limite. Doutora Fernanda, nós temos aí diversos tipos de convênios médicos no Brasil. Tem aqueles que você paga total, e você paga um X por mês, você tem direito a tudo aquilo que o convênio te cobre, ao hospital, a consulta, a todo tipo de exame. E tem aqueles também que você paga um X menor por mês, só que você vai fazer um exame, você paga um valor que é pequeno, mas você paga alguma coisa. Supondo agora que nós temos, supondo não, nós temos muitas pessoas aí que estão com poucos recursos nesse momento, e essa pessoa queira migrar de um plano para outro. É possível nesse momento, e sendo possível, essa pessoa ela perderia a carência numa migração de plano? Essa pergunta é bem interessante, Júlio. Na verdade, se ela mudar para um plano dentro da mesma operadora, ela não perde a carência. Se for para outra operadora, desculpa, para outra operadora, ela teria que verificar as possibilidades de portabilidade, né? Que para um plano equivalente você consegue fazer uma portabilidade. Caso o plano negue fazer essa alteração, seja para um plano de coparticipação, seja para um plano de nível inferior, com custo inferior, também é possível buscar isso no judiciário, embora os planos de saúde devessem dar isso sem ter que buscar esse recurso, né? Muito bem, doutora Fernanda, para fechar o nosso bate-papo, eu conversei essa semana com um juiz da área civil. Ele fez um triatlon lá no Pinheiros para arrecadar um dinheiro. Ele falou: Júlio, o judiciário está trabalhando, nós aqui internamente estamos trabalhando de forma normal, até mais um pouco nesses períodos, até porque tem muita gente que acha que o judiciário está parado, e não está. Então, se você tiver, eu queria até que você deixasse uma fala final para os nossos teleassinantes aí. Se alguém estiver precisando de acionar o judiciário, gostaríamos que não houvesse essa necessidade, né, que você entrasse num acordo com o seu convênio médico em determinado requisito, algo que você vai precisar, procedimento que você vai precisar, mas se necessário for, os advogados estão trabalhando, e isso é caso, muitas vezes, de vida ou morte, que pode procurar um advogado, que o judiciário está trabalhando, principalmente em função disso daí também, né, doutora Fernanda? Sim. Na verdade, hoje é o último dia de suspensão dos prazos do judiciário, né? Hoje é dia 30 de abril, o judiciário vai voltar a funcionar normalmente, mas durante esse período do dia 16 de março até hoje, as situações de tutela de urgência, né, as famosas liminares, elas foram atendidas, inclusive em prazos mais rápidos do que o normal. A gente teve até um caso de uma pessoa com suspeita de Covid que precisava de UTI e não recebeu o atendimento, a gente conseguiu eliminar em menos de 24 horas, e a pessoa teve o atendimento que ela precisava, graças a Deus, ficou bem, enfim. Mas eu acho que é importante saber que está funcionando, que os advogados estão trabalhando bastante, e os juízes e todo o judiciário está em plena movimentação.
Tá certo. Eu falei corretamente, a doutora Fernanda Gleiser Spies, é isso mesmo? Isso mesmo. Doutora Fernanda, olha, interessantíssimo e muito bacana esse bate-papo contigo e elucidativo também para os nossos teleassinantes. Muito obrigado Eu que pelo seu agradeço a tempo oportunidade. disponibilizado para a gente aqui, Então, tá bom? Júlio, se eu puder mandar um abraço aqui para minha família que está me Deve, assistindo. deve, pode E que mandar. a gente está aqui na quarentena, distante dos pais, dos irmãos. Eu queria mandar um abraço para todo mundo, agradecer a audiência e eu fico à disposição para outras conversas, se for Não, vamos mais necessário. fundo. Fala o nome do pessoal que está assistindo você aí, do seu pai, da sua mãe, pode falar o nome. É a dona Sarita, o doutor Isaac, meu filho Natan, minha filha Maia, meu marido Maurício, que estão aqui do lado. Certo. Acho que o Maurício é fluminense. É Fluminense? Ontem eu falei Fluminense. com o médico aqui, lá do Rio de Janeiro, que é flamenguista roxo. Então tá aí um grande fla-flu. Doutora Fernanda, obrigado pelo bate-papo, valeu. Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço. Abraço para você também. Tá aí, ao Vivo Esporte, estamos com vocês todos os dias aqui a partir das 2 horas da tarde, ao vivo. E normalmente o nosso programa ele reprisa às 11 horas da noite, tá? Às vezes pode tardar um pouquinho, mas sempre às 11 horas da noite que o nosso programa